Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá, o meu nome é Joana Almeida Monteiro e o episódio de hoje é sobre trabalhar por projetos. Connosco estão à conversa a Vanessa Amaral, psicóloga da nova geração, que é psicóloga com mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, é também técnica de apoio à vítima e atualmente é coordenadora de projetos na área da promoção de igualdade de género e prevenção de violência doméstica, numa IPSS, a ADICE, Associação para o Desenvolvimento Integrado da cidade de Hermesinde. E como colega mais experiente, temos connosco a Cátia Branquinho. A Cátia é psicóloga, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, tem doutoramento e pós-doutoramento em Ciências da Educação, com uma especialização em Educação para a Saúde e trabalha na Aventura Social, onde é coordenadora executiva de um projeto relacionado com a saúde psicológica e bem-estar das crianças e adolescentes em escolas portuguesas. É investigadora e orienta anos profissionais júniores. Nós lançámos o desafio à Vanessa de preparar esta entrevista, esta conversa e, portanto, vai dar aqui voz a questões que muitos de nós podemos ter sobre as carreiras de psicologia e isto de trabalhar por projetos. Muito bem, passo então aqui a palavra à Vanessa. Obrigada e obrigada pelo convite também. Uma vez que estamos a falar sobre carreiras, eu gostava de te perguntar que marcos é que consideras que foram importantes, quer no teu percurso em termos formativos, quer em termos profissionais, que te fizeram chegar até aqui? Bem, antes de mais, olá Vanessa, olá Joana. Então, percurso profissional, marcos importantes, houve muitos, não é? Eu estava ainda na minha formação, ainda na licenciatura, quando a Pró-Ordem começou a dar início à Ordem. Portanto, o curso, a nomenclatura foi alterada, porque eu entrei em Ciências Psicológicas e depois de Ciências Psicológicas não daria aqui acesso à Ordem dos Psicólogos, o nome do curso passou para Psicologia. Portanto, foi uma alteração logo no início do percurso académico. Depois, marcos importantes. Eu acho que todo o crescimento do que foi a Ordem também foram marcos importantes. Por exemplo, eu recordo-me que gostava da parte mais organizacional e essa seria a minha tendência depois a seguir. E pensei, bem, a parte clínica abrangia tudo, ainda não existiam as especialidades em Psicologia. E vou para a clínica. E depois, se calhar, sigo mais a vertente organizacional. Quando as especialidades emergiram, eu tive que tomar esta decisão e depois já estava em clínica, enverdei pela clínica. Penso depois deste percurso formativo, o estágio académico foi preponderante. Eu fui para a equipa Aventura Social em 2010 fazer este estágio académico com a professora Margarida Gaspar de Matos. A professora Tânia Gaspar estava na minha faculdade e foi ela que me endereçou o convite para entrar na equipa Aventura Social e foi aquele bichinho dos projetos. Fiz a parte clínica lá, fiz também a parte mais comunitária e fiz a investigação e fiquei com o bichinho da investigação. Depois, a equipa Aventura Social, trabalhamos muito por financiamentos, ou seja, tanto através de bolsas quanto de projetos. Na altura, eu não poderia concorrer à AFCT, porque ainda não tinha a defesa feita do mestrado, e então existiu uma hipótese. A professora Marina, na altura, recebeu um convite, se conseguia alguém, para indicar, para ir para trabalhar por projetos, e foi o meu primeiro projeto. Se foi o projeto que eu guardo melhores recordações, não foi. Pronto, muito mudou, continuei ali nos projetos, estive também na parte mais clínica, voltei novamente à equipa Aventura Social, com o projeto Dream Teens. Esse projeto deu base depois ao meu doutoramento, em 2016, terminei o doutoramento a semana antes da pandemia, foi a minha defesa. Depois, outros projetos aqui durante a pandemia, e honestamente, pensei que ia ser muito difícil, mas são aqueles projetos que eu guardo melhores recordações, são os da pandemia, porque foi difícil para mim, mas também estava a ser para os jovens. Estarmos ali em Zoom, em grupos focais via Zoom, com os professores a facilitar a dinâmica,
foi muito giro e é dos projetos que eu guardo aqui, para além do Dream Teams, claro, todos os jovens que acompanhei e continuo a acompanhar, alguns com 11 anos na altura. Sido um bocadinho mais desafiante, não Foi o meu primeiro bebê, não é? Agora já tenho uma menina, que é claro que é a minha filha, mas aquele foi o meu primeiro bebê. Vi aquele projeto crescer, fui eu que depois fiz a análise toda do impacto daquele projeto. Vai ser sempre o primeiro. Mas eu acho que esta pandemia também me marcou muito. Eu acho que nos marcou um bocado a todos. A Vanessa, por exemplo, passou também pela dificuldade ou desafio de lidar com a pandemia numa fase importante da carreira, não é? Sim, eu desenvolvi o meu estágio profissional precisamente quando isto tudo acontece. Na altura eu tentei ser o mais proativa possível e até sugeri fazermos um guia, um livro que desse aqui alguma orientação às pessoas em termos de contactos para que pudessem ter apoio nesta fase. E depois, quando agarrei o meu primeiro projeto, do qual fui coordenadora, também ainda estávamos na fase pandémica e foi aqui um grande desafio. E a certa altura já estamos a avançar aqui um bocadinho para aquilo que também são os obstáculos, e tu tocaste nesse ponto, Cátia, de quais é que são os obstáculos quando nós estamos a trabalhar por projetos. E eu gostava de perceber que constrangimentos e que dificuldades é que consegues encontrar quando estás neste tipo de projetos mais sociais, mais comunitários. Bem, vais rever-te de certeza nestas dificuldades, não é? Nós em termos de financiamentos, ou seja, funcionamos Fundação para a Ciência e Tecnologia, não é? Bolsas de doutoramento, pós-doutoramento, mas depois o que é que acontece? Nós desenhamos o projeto, apresentamos, não é? Por vezes há financiamento, por vezes não há financiamento, por vezes o financiamento é mais curto, temos que nos adaptar, não é? E todas estas logísticas depois também depende, ou seja, se o financiamento é nacional, se é internacional, depois estamos a trabalhar numa instituição, temos toda a dificuldade de gestão, não é? Porque em alguns projetos internacionais temos que ter algum FII alocado, não é? Porque os projetos não financiam tudo. Os projetos, quando falamos, por exemplo, em Horizontes 2020 ou outros tipos de projetos europeus... Tem que haver uma comparticipação por parte da entidade. Exatamente. E quando falamos em projetos muito altos, é muito difícil nós conseguirmos ter esse valor, não é? Para conseguir suprir ali os 10%, por exemplo, que somos obrigados a... No que eu estou agora a gerir, esta comparticipação é feita pelo meio de um banco de voluntariado. Ok. Às vezes dá para fazer isso, exatamente. O que é espetacular, porque conseguimos aqui rentabilizar, não é? Por um lado, estamos a arranjar forma de comparticipar quando as entidades são sem fins lucrativos, que é o caso, e por outro lado, conseguimos também ativar aqui um banco de voluntariado, que é espetacular, não é? Isso é fabuloso. Na parte social. Isso é fabuloso. E os projetos sociais ainda têm essa componente mais difícil, porque infelizmente a parte da saúde psicológica ainda não tem aquele financiamento que é necessário, não é? Ainda que agora nos mídias seja trabalhado, e a Ordem também está a fazer um trabalho preponderante, não é? Cada vez se fala mais em saúde psicológica e em saúde mental, conceitos que se vai falando cada vez mais, mas então não é aquilo que precisamos, não é aquilo que nos possibilita ter pessoas alocadas a trabalhar aquilo a tempo inteiro e com uma perspectiva, não é? Nós trabalhamos a prazo, certo? Exatamente. E depois há uma questão, há o problema da sustentabilidade, não é? Por exemplo, quando eu agarrei o primeiro projeto, eu fazia sessões com alunos e alunas num agrupamento de escolas, mas não vale muito a pena, ou não vale tanto a pena, ir lá apenas uma vez, não é? Tem que haver aqui uma continuidade. E este tipo de projetos, nomeadamente aqueles que são dependentes de financiamento externo, fazem com que depois haja muita dificuldade em continuar este trabalho, porque muitas vezes não há novos projetos para nos candidatarmos, e mesmo que existam, as coisas podem não correr no sentido de conseguirmos o financiamento. Pronto, isso é um dos grandes obstáculos que eu também sinto no trabalho em projetos. Se tivessem de eleger 3 competências, cada uma de vocês, 3 competências que acham que os psicólogos e psicólogas devem ter para lidar com a frustração, a incerteza, mas também com esta capacidade de perseverar, quais é que acham que são as competências que se devem procurar desenvolver para se trabalhar por projetos, seja em que área for? Se eu puder, Cátia, uma que me vem logo à cabeça é a questão do investimento em termos formativos. Portanto, eu invisto muito em termos de formação, porque acho que quando nós sabemos mais acerca de alguma coisa, sentimos-nos mais à vontade em determinadas áreas. E acho que uma das formas de nós
colmatarmos estas dificuldades é precisamente sabermos mais sobre aquilo e, portanto, uma das, não sei se chamarei competências, não é? Mas uma das três, topo para mim, será mesmo um investimento em termos profissionais, que acaba por ser também um investimento em termos pessoais. Sim, é o desenvolvimento profissional contínuo, não é? Para os psicólogos é vital. Exatamente. Eu diria a resiliência, porque estás aqui mais novinha nesta área, mas acredita que depois, passados muitos anos, saberes que todos os anos vai acontecer o mesmo, ou daqui a 2, ou daqui a 3, ou daqui a 4 anos, é a resiliência, esta capacidade de adaptação ao incerto. Tu começas por te preocupar, espera, para o ano já não sei como é que será a minha vida, no outro projeto exatamente igual, até que começas a pensar, alguma coisa se há de conseguir. Não vale a pena estar a sofrer por antecipação, porque senão a ansiedade seria levada aos extremos, não é? Portanto, esta capacidade, esta resiliência, e depois temos que ser proativas. E agora dinâmicas. A proatividade, então, se calhar pode ser uma das competências que estamos aqui a identificar. Sem dúvida alguma que a proatividade, o empreendedorismo tem que estar sempre lá. A criatividade também. Também, sem dúvida. Quando estamos neste tipo de projetos, eu acho que é importante nós conhecermos muito bem o nosso público-alvo e se nós estamos a trabalhar com crianças e jovens, que é o teu caso, correto? Nós temos que adaptar o método, as estratégias àquele público-alvo. Portanto, eu acho que também é importante nós estarmos... Eu gosto sempre de fazer uma avaliação diagnóstica, quando vou às escolas, quando estava mais na parte da sensibilização, agora estou mais na parte da intervenção, porque acho que é importante para percebermos quem são aquelas pessoas, em que ponto é que elas estão, o que é que elas gostam mais, o que é que gostam menos e, portanto, foi uma das formas que eu encontrei ao longo do tempo de lidar com estas dificuldades e com estes constrangimentos. Não sei se, certamente também terão um enquadramento para isso, mas a rede de trabalho, o trabalhar em equipa, quer com outros psicólogos, quer com outros profissionais, para quem está na área de trabalho por projetos e nesta área social, calculo que seja... Importantíssimo, sem dúvida alguma, porque, por exemplo, nós, a equipa Aventuras Sociais, estamos muito... Cada investigador está mais alocado ao seu projeto, não é? Mas este trabalho em parceria e em rede, espera, já tiveste esta dificuldade, o que é que aconteceu? Como é que agiste? O que é que farias se estivesse na minha situação? Esta rede de suporte é fundamental, não é? Porque nós podemos estar a trabalhar com um coordenador, como a professora Margarida Gaspar de Matos, que nós fazemos uma pergunta e ela tem 100 soluções, mas o nosso grupo de pares faz-nos muita falta, não é? Para partilhar dúvidas, para partilhar experiências, dificuldades, não é? Sim, claro, e formas de as resolver. E eu acho que também este trabalho é importante quando o que nós fazemos depende do trabalho também das outras pessoas, e trabalhar em equipa e em rede é isto. Eu neste momento estou num projeto chamado Ser Mais Livre, que tem um gabinete de atendimento a vítimas de violência doméstica. Portanto, eu tenho que ter aqui um trabalho sempre, eu tenho que estar sempre em estreita colaboração e articulação com entidades como PSP, GNR, Casas de Abrigo, portanto, articulo com a SIG. É muito importante para que eu consiga fazer o meu trabalho e empoderar aquelas pessoas. É importante também ter aqui a ajuda destas parcerias. E nós temos muitos parceiros no projeto que nos ajudam muito neste sentido. Acho muito importante. No caso da Cátia, quando começou a trabalhar na Aventura Social, era um projeto que já integrava outras psicólogas. No caso da Vanessa, já havia psicólogos na instituição? Como é que foi essa adaptação, esse ganhar terreno na organização? Sim, nós temos muitas psicólogas na instituição, aliás, uma grande parte são psicólogas, mas uma grande parte delas também está na parte da formação. No departamento de formação. Contudo, a ADICE já teve muitos projetos anteriores na área da violência doméstica, da igualdade de género, tem também projetos ligados à deficiência, mas há muitas psicólogas. Pois, já havia também, de certa forma, então, essa rede de colegas, sim. O que facilita. Que bom. Facilita, sim. Muito bem. Ok. E se eu lhe pedisse, Cátia, se eu te pedisse para tu nomeares, ou se eu te pedisse para imaginares uma pessoa que tenha sido importante para ti na tua carreira, que te tenha marcado, quem é que te vem assim imediatamente à cabeça? Pode ser mais do que uma. Que me tenha marcado. Eu acho que se não falasse a professora Margarida Gaspar de Matos, eu estaria a pecar. Aliás, ela acompanhou o meu percurso, continua a acompanhar, espero que acompanhe por muitos anos. Foi aquela pessoa que me deu a entrada na psicologia
E foi aquela pessoa que, quando foi o prémio na parte comunitária, que fiz uma carta, porque era a Júnior naquela altura que recomendava, e foi aí que eu disse que ela foi um marco na minha vida, portanto não fazia sentido. Sem dúvida, porque foi ela que me deu a entrada, foi ela que acompanhou o meu crescimento e ela que continua a incentivar a minha evolução, portanto é aquela pessoa que eu tenho que falar. Não posso falar também na professora Tânia Gaspar, que acompanha o meu processo, mas seriam as pessoas que eu falaria. Eu acho que não consigo escolher uma, na verdade. Acho que não. Porque eu, como sou recém-chegada, não é? Eu tenho muito presente ainda as minhas professoras e os meus professores da faculdade. E há aqueles que me marcaram de facto mais do que os outros, mas são muitos. Tenho bom sinal. É bom sinal, sim. Eu estudei no ISMAI, na Maia, e conheci de facto professores e professoras que foram uma grande... Porque eu acho que ser líder e ser professor é ser inspiração, não é? É inspirar. E tenho muitos que me inspiraram imenso. Portanto, eu não consigo definir mas posso falar do professor Tiago, que foi o meu professor, foi o meu orientador. Depois tive também a professora Liliana, a professora Sofia Neves, que eu gosto muito, porque eu estou sempre envolvida nas questões de género e ela também. Portanto, poderia falar aqui de muitos nomes, mas não consigo eleger um, honestamente. E no caso da Cátia, por exemplo, tem vindo a ser orientadora de anos profissionais júniores. O que é que gosta de deixar como legado para novas gerações de psicólogos que a acompanham e que a acompanham? Essa é difícil. Mas eu acho que esta capacidade de os prepararmos para o mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo, não é? Eles têm noção disto e cada vez fazem mais formações e mais formações. E tu estavas a falar nisso e estava-te a ouvir atentamente. É muito importante fazermos muitas formações, mas por vezes fazemos tantas formações que acabamos por ficar com demasiado know-how, mas não é um know-how específico numa área de especialidade, percebes? E eu notei nestes estágios essa questão. Vias a fazer formação na área A, B, C, D... Não é preciso tanto. Vamos nos focar nas coisas, vamos nos focar agora no que é que queremos, vamos afunilando áreas, gosto disto, não gosto, e vamos partindo por esse caminho. Porque, sem dúvida que a formação é importante, mas a especialização ao longo dos anos acabamos por perceber que é fundamental, porque não somos especialistas em tudo. Eu já falei também muita coisa, e lembro-me quando estava no doutoramento, a professora Margarida prepara-nos sempre para a defesa do doutoramento com... Eu fiz dezenas de comunicações. Ela, quando viu o meu currículo para entregar no doutoramento, riu-se. Não sabia que tinhas feito tantas comunicações. Eu acho que fiz umas 40. Portanto, em 3 anos, comunicações. Em muitas áreas que eu não dominava. E sou honesta, eu não dominava. Eu, atualmente, se me pedirem para falar sobre uma área que eu não domino, não vou. Porque não faz sentido. Ou são especialistas numa área, não é? Máximo 2, mas depois já é difícil. E é isso que eu lhes digo. Não vale a pena estar sempre a desfocar. Vocês não vão ser especialistas em tudo. Vamos nos focar em algumas áreas que gostamos. E eu acho que todas elas me conseguiam dizer agora o que é que gostavam. E eu, no final, na última reunião que estivemos, nós estivemos sempre online, porque estes estágios eram a nível nacional. Portanto, eu tive um psicólogo júnior de Faro, Guarda, Porto Alegre, Leiria e Castelo Branco. Portanto, foram áreas distintas. Estivemos presencialmente uma vez. Aqui numa reunião, e foi toda esta, no final, dar-lhes esse feedback. Por exemplo, eu não sei o que é que tu gostas, mas na minha perspectiva eu acho que é isto que te faz brilhar os olhos quando se fala, não é? Essa capacidade também do ser empático na clínica é fundamental, e nós sabemos todas estas, às vezes, fragilidades que temos. Será que sou bom o suficiente? Será que falhei? Não é? Nos faz distanciar um pouco mais do outro, mas depois é o não desistir face às adversidades. E esta entrada no mercado de trabalho é complicada, mas precisas de uma carta de recomendação, o que é que eu te posso ser útil, começa a procurar, porque não é fácil, não é? Esta entrada no mercado de trabalho ainda é complicada. E a incerteza, que na verdade é uma constante, mas é algo que quase que paralisa, e que as pessoas procuram certeza numa formação, por exemplo, e vão colecionando formações. Ouvindo aqui a partilha da Cátia, estava a pensar, Vanessa, já há alguma ideia de áreas de especialização, de especialidades futuras, e qual será o caminho a ir construindo? Mais ou menos.
as coisas foram-me aparecendo naturalmente. Eu tinha muito inicialmente esta ideia de vou fazer tudo aquilo que eu conseguir. E depois de repente mas se calhar depois eu não vou conseguir fazer nada muito bem. E surgiu mesmo esta questão que a Kátia estava a falar. A verdade é que eu fiz o meu estágio na área da igualdade de género. Estágio profissional, portanto admissão à ordem. Depois foi-me dada a responsabilidade de coordenar um projeto na área da igualdade de género. Eu, vou fazer uma especialização em igualdade de género. E fiz. E que tal técnica de apoio à vítima? Igualdade de género, violência doméstica. Muito bem, fiz o curso de técnica de apoio à vítima. Neste momento estou responsável pelo gabinete de atendimento do Ser Mais Livre. E, portanto, agora estou a fazer uma pós-graduação em intervenção psicossocial afirmativa com públicos LGBTQ. Portanto, a minha experiência tem sido muito, e a minha aposta tem sido muito na parte da igualdade de género, minorias, intervenção com públicos LGBTQ, tem sido muito, portanto, para já é isto. Já é um caminho aí com gosto pontos muito, de ligação e consistência. E que acho que há muito para fazer também. Portanto. No fundo, depois reunindo essa experiência, essa formação e tudo mais, um dia uma candidatura às especialidades em psicologia. Era muito bom, sim. E vai ser. Claro que sim, espero que sim. Claro que sim. Já falamos aqui um bocadinho da parte dos ingredientes ou destas competências que são importantes para trabalhar em projetos e para ser psicólogo e psicóloga. E se tivesses que escolher uma palavra para definir ou que representa aqui a tua carreira, o teu percurso profissional, qual é que tu escolherias? Bem, essa é outra pergunta difícil. Palavra. Enquanto a Kátia pensa, se calhar a Vanessa pode partilhar, se já tiver uma palavra que resuma. Talvez adaptação. Eu dizia imprevisibilidade. É tudo muito, muito vago. Muito em relação ao dia da manhã, não é? Uhum. Portanto, eu acho que sim. Não temos seguranças de nada, mas ao mesmo tempo o não ter garantias também nos faz ser diferentes e reinventar-nos todos os dias, e não é? Adaptar-nos, lá está. Sim, é verdade, é verdade. Sim, eu penso que sim. Eu acho que, no fundo, eu gosto desta parte de trabalhar por projetos, porque não há uma rotina, não há uma monotonia. Eu faço todos os dias a mesma coisa. A variedade acaba por ser aí uma mais-valia. Portanto, sim. Alguém que esteja a pensar que quer trabalhar por projetos ou não quer, tem de ser alguém, à partida, que goste de ter dias diferentes e contar dúvida. com uma boa fatia de imprevisibilidade. Sem dúvida. E que lide bem com isso. Sim, uma pessoa que gosta de um trabalho das 9 às 5 ou o que seja, é difícil, não é? Nós, a trabalharmos por projeto, nós sabemos os nossos horários, não sabemos quando é que teremos maior carga de trabalho, não é? Por exemplo, uma coisa simples como, por exemplo, adaptar-me aos horários escolares. Quando eu estive no Redesenhar Afetos, que era o primeiro projeto, se eu ia fazer sessões com os alunos e com as alunas, tinha que ser no horário que eles estavam lá. Se eu saía, às vezes eu estava lá às 19, não é? E eu saía às 18. Portanto, nós temos que nos adaptar também à realidade e ao contexto onde estamos a intervir. Sim. Eu não tenho horário de trabalho, por exemplo. Eu trabalho conforme tenho trabalho para fazer, não é? Eu é que tenho que fazer esta gestão. Se não trabalhar à segunda e à terça, se calhar tenho que trabalhar ao fim de semana. Portanto, há toda esta gestão de trabalho que não tenho um horário de entradas especificado. Mas tudo isto, eu acho que também as pessoas que gostam de tarefas muito bem definidas. É difícil, eu acho que é difícil. E nós temos de ter uma capacidade de organização boa. Uma espécie de autogestão tem de muito ser. bem afinada. Metódicas ao máximo. Sem dúvida alguma. Ainda há pouco estava em formação interna e uma das dinâmicas foi nós escolhermos um objeto que nos definisse como pessoas. E eu escolhi uma agenda. Porque, de facto, poderia ter escolhido 1001 coisas, não é? Mas eu escolhi uma agenda. Porquê? Porque, de facto, e eu sou uma pessoa extremamente estruturada, organizada, metódica, mas também porque, não só pelas minhas características pessoais, mas porque o meu percurso profissional me foi exigindo isso. Porque é, de facto, muito importante nós estarmos o mais organizados possível. Essa partilha é interessante porque leva-nos ao próximo segmento, que é, no fundo, fizeram aqui a reflexão sobre, numa palavra, o que representava a carreira. A Vanessa já estava a fazer a partilha de uma reunião de equipa em que partilharam um objeto. E, no fundo, o nosso segmento agora que segue é o objeto da psicologia. Portanto, eu vou perguntar à Vanessa qual foi o objeto da psicologia que trouxe para nos mostrar e que acho que simboliza, de alguma forma, a sua carreira.
Ok. Então, eu escolhi uma coruja, que é uma coruja que eu tenho em casa já há algum tempo. E porquê a coruja? Porque todos e todas nós sabemos que a coruja representa a sabedoria e, mais uma vez, eu acho que é aquela que nos faz... A sabedoria é o que nos faz ir mais além, o que nos faz investir, não é? Seja pessoal ou profissionalmente. E, portanto, a minha experiência tem sido muito... O meu caminho tem sido muito esse, investir ao máximo, não é? Dar o melhor de mim para conseguir sempre ver mais além. E acho que foi isso que me deu umas asas para eu estar onde estou agora. E, portanto, eu escolhi a coruja por causa disso, porque representa a sabedoria. Obrigada pela partilha. E a Cátia, o que é que trouxe para nos partilhar? Em versão muito, muito leve, que não é o caso do livro do professor João Maruco, Análise Estatística com o SPSS, porque desde que entrei em investigação, portanto, o trabalhar por projetos, eu comecei, Vanessa, como tu, mais na parte de intervenção, não é? E ao longo do percurso, eu acho que desde o doutoramento até agora, fui mais estando na coordenação de projetos. Portanto, temos os investigadores a trabalhar comigo, não é? Que estão mais no terreno, e eu estou mais na parte da investigação. E é a Bíblia que posso falar, porque sempre me acompanhou durante o percurso. Foi o livro do professor Maruco. E continua a ser. Então, no fundo, para quem quer trabalhar por projetos ligados à investigação, a estatística é aqui um aliado. Se estivermos a falar de projetos que consigam avaliar o impacto, que é importantíssimo, porque nós precisamos de avaliar o impacto dos projetos, depois precisamos, não é? E não só na versão quantitativa, também na qualitativa, e eu sou muito dos métodos mistos, portanto, quantitativa e qualitativa. E nós temos sempre esta vertente muito dedicada à avaliação dos projetos e à disseminação depois do impacto e aquilo que foram. Porque o conhecimento, se ficar só connosco, também não nos leva a lado nenhum. Claro não é? que não, vamos estar sempre em atualização. Nós, no caso, temos sempre entidades externas a trabalhar connosco, no sentido de nos ajudar aqui a avaliar os projetos, porque a parte quantitativa nós até vamos avaliando, fazemos uma análise estatística, lá está, mas depois falta o resto e, portanto, temos sempre uma análise SWOT, tudo isso, temos sempre uma entidade externa para nos ajudar nesta parte da avaliação. Pois, isso leva-nos, no fundo, a um resumo aqui da nossa conversa, que é a importância de termos parcerias e do trabalho multidisciplinar, do investirmos em formação e áreas de saber que sejam úteis para os projetos que estamos a desenvolver e, no fundo, também, acho que das vossas partilhas se retira esta importância do saber e até gostar de lidar com a imprevisibilidade, com a inconstância, porque ela é denominador comum. É um denominador comum e que vai existir. E, portanto, para os colegas que venham a ouvir e que queiram trabalhar desta forma, ficam aqui duas partilhas bastante ilustrativas desta forma de trabalhar em psicologia. Resta-me agradecer, em nome do OPP, a vossa presença, Vanessa Amaral, Cátia Branquinho. Foi um prazer estar à conversa convosco e esperamos que tenham gostado. E se foi o caso, partilhem este episódio com colegas, sigam os projetos Psicarreiras no LinkedIn e no site, ou enviem os vossos comentários ou sugestões para o e-mail podcasts@ordendospsicólogos.pt. Até à próxima!